Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá, né? Hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo falando dos assuntos de interesse da palavra. No último vídeo eu recebi a sugestão da Larissa, que ela comentou no último vídeo. Beijos, Larissa. Obrigada pela sua contribuição. Então vamos começar falando, né? O tema que ela sugeriu foi pecado. E é um tema muito amplo. Eu vou tentar ser rápida e levantar assim um máximo de conteúdo possível, né? Para que a gente fale desse tema. E eu queria começar falando assim: primeiro, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa no pecado natural, que foi o pecado de Adão e Eva. É aquele pecado, né, que a gente carrega até hoje, que faz parte, né, digamos assim, do nosso DNA, da nossa essência humana. Mas não foi o primeiro registro de pecado, né? Da palavra, da Bíblia. O primeiro registro de pecado foi o pecado de Lúcifer, quando ele coabitava com Deus ali, os anjos, né? Muito antes da existência humana. Isaías, separei aqui alguns trechos bíblicos, né? Pra gente acompanhar, ter base na palavra. Isaías capítulo 14, versículos de 13 a 14. Ele diz assim, falando sobre Lúcifer, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então a Bíblia menciona Lúcifer como anjo, né? Chama ele de estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima da estrela de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o primeiro registro de pecado, que foi o pecado que adentrou o coração de Lúcifer ali, quando ele tinha todo o deleite de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Então esse é o primeiro registro de orgulho, ambição, né, que penetrou ali no coração daquele anjo. E por isso que houve a queda dele junto com vários outros anjos que hoje são as potestades, né, os demônios que existem. Segundo, pulando um pouquinho, né, tempo, né, depois houve a criação de Adão e Eva, e aí o tão conhecido pecado do fruto, da árvore, né? Da serpente que tentou Eva ali e levou ela à perdição. Vamos ver aqui na palavra como é que está registrado isso. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, está registrado assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus botou Adão e Eva no jardim, botou várias árvores, vários frutos. A árvore da vida estava ali disponível, que era o próprio Deus, mas ele tinha uma árvore, né, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele deu a ordem para Adão e Eva assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morreria. E ela comeu, e ela levou o marido dela, né, Adão, a pecar. No capítulo 3, um pouquinho mais pra frente, descreve ali como é que foi essa queda, né? A queda do homem. Fala que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, foi até Eva, tentou. E o que a serpente fez? Botou dúvida no coração de Eva. Então eu queria te chamar hoje pra pedir para Deus tirar toda a dúvida que existe no seu coração, porque se você alimentar essa dúvida, você vai errar, você vai morrer espiritualmente. A serpente plantou dúvida no coração de Eva, falando assim: por que você não pode comer desse fruto? E Eva respondeu: Deus disse que eu não posso tocar nesse fruto, porque senão eu vou morrer. E a serpente falou para Eva: é certo que não morrereis. Ela afirmou. Porque Deus não falava de morte física, ele falava justamente dessa morte espiritual. O homem quebrou ali, né? Cortou a ligação que ele tinha com Deus naquele momento, em que ele tocou naquela árvore que estava proibida, né? Aí a serpente continuou persuadindo Eva assim: porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, os abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui eu faço uma pausa assim,
Onde foram esses dois pecados que eu citei aqui agora? O primeiro foi de Lúcifer, onde ele disse que queria estabelecer o trono dele, ser como o Altíssimo. E aqui, a outra dúvida que Lúcifer plantou, né? A ambição que Lúcifer plantou no coração de Eva foi: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, Eva comeu daquele fruto provavelmente porque ela ambicionou ser como o Criador também, assim como Lúcifer. E eles comeram, né? E aí começou uma sucessão de pecados, né? Caim matou Abel, e depois você pode ver na Bíblia que foi um completo desastre, assim, né? Um erro atrás do outro. E temos hoje também, né? Até os dias de hoje, né? Cada dia pior, assim, a gente vê nos noticiários problemas com a natureza, com os animais, dentro das famílias, né? Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, e etc. E é uma bagunça, né? E por que existe isso? Por causa do pecado. É muito profunda essa palavra pecado pra mim, assim, porque eu não vejo pecado assim como, pecado é isso. Não, pecado é uma coisa assim que ocasionou toda a degradação humana, e tudo que a gente vive de ruim hoje é culpa do pecado, né? Do homem ter tocado naquilo que não podia, e do homem ter ambicionado ser igual a Deus, conhecedor como Deus. Então eu te convido também a se arrepender se em algum momento, né? A gente quer ser como Deus e quer ultrapassar os limites da vontade dele, assim, né? Querendo agir com as nossas próprias forças, pelos nossos próprios meios, né? A gente se recusar a ter o auxílio de Deus e entregar as coisas para ele é o mesmo que querer ser como ele, porque a gente está falando para ele que ele não é importante e que a gente consegue sozinho. Então isso significa que a gente está afirmando que a gente é igual a ele, quer ser igual a ele, né? O que acontece aqui? Paulo, em Romanos, ele diz, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A nossa natureza, ela não traz bem nenhum pra gente. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então a gente, como cristão que já recebeu o Senhor, a gente sabe que a gente quer, né? Expressar o Senhor, ser como Ele, em vida e natureza, sem a deidade, né? Sem a autoridade dele. Mas a gente tem essa luta, né? O cristão tem muito essa luta, assim, de parecer até ser meio doido, assim, de ai meu Deus, eu quero, mas eu não posso. Aí um dia eu vou e faço uma coisa, mas aí logo eu me arrependo, né? Então a gente fica assim, meio doido mesmo. E Paulo diz aqui, né, capítulo 7 de Romanos, versículo 19, porque não faço bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está aqui mostrando pra gente que as nossas atitudes, na maioria das vezes, muitas vezes, assim, são atitudes da nossa carne, assim, né, que estão desvinculadas de Deus, né. Mas aí então, para concluir, a quarta passagem, falando sobre o Senhor, né, o que Deus fez? Ele viu que nós estávamos totalmente separados dele, por causa desses acontecimentos, né? E ele não permitiu isso, porque o ser humano é a criação dele, né? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, assim, de toda a criação dele. E ele queria de novo estabelecer um vínculo ali. Então ele se fez carne por meio de Jesus Cristo, veio, habitou aqui nessa terra, morreu por nós sem precisar, sem merecer. 1 João 3, capítulo 5, diz que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então a Bíblia traz o Senhor como um homem, o único homem que existiu sem pecado, porque ele tinha a vida, ele era a existência de Deus em carne, né? Então, com a morte de Jesus, esse elo foi retomado, assim, né? E hoje a gente pode desfrutar do perdão dele. Então a gente não precisa mais sacrificar animais, fazer sacrifício nosso, né, para remissão de pecados. O que ele quer que a gente faça para sermos perdoados dos nossos pecados é confessar com a nossa boca esses pecados. E aí entra um ponto muito importante, o ponto de não acumular pecados.
Então, se você viu que você errou, se você se sente arrependido, Senhor Jesus, me perdoa por isso, eu sei que eu estava errado, mas acabei fazendo, me desculpa, eu sei que o teu sangue existe para me lavar desse pecado. E tá resolvido o problema, entendeu? Não precisa de muita coisa assim, basta confessar com a nossa boca. Mas aí, dentro disso, tem um problema, né? Que é, no mundo que a gente vive, nessa modernidade toda, a gente muitas vezes, eu me incluo nisso, muitas vezes a gente acha que aquilo não tá errado. E eu questiono Deus, eu falo, Senhor, mas não tem como, né? Não agir assim, não ser assim, não falar isso, não fazer isso. Não tem como nesse mundo que a gente vive. Tá ultrapassada, a palavra de Deus é ultrapassada. Não é. Bota na sua cabeça, por favor, que a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é a mesma ontem, hoje e será a mesma por toda a eternidade. Então, se você sabe no seu coração que tem uma coisa que é um pecado e você se arrepende, se prostra diante do Senhor, vá até a presença dele e peça perdão por isso. Mas se também você sabe ou suspeita que alguma coisa seja pecado e não agrada a Deus, mas você não sente, porque tem muitas vezes isso. A gente não sente, não tem um sentimento de arrependimento assim no nosso coração daquilo. Então, Senhor, eu acho que é pecado, mas desculpa, mas eu não me sinto arrependido. Vá diante dele também. Porque se você pedir o arrependimento para ele, dizer assim, pedir para ele te mostrar por que aquilo tá errado, por que aquilo é um pecado, ele vai falar. Porque o Deus que a gente serve é um Deus vivo e um Deus que responde. Então, peça para ele te mostrar por que isso está errado, por que isso é um pecado. E ele vai falar, ele vai te mostrar. De alguma maneira, ele vai falar com você. Então, hoje eu te convido e me convido também a irmos diante do trono do Senhor, pedir para ele nos lavar de todo o pecado, tirar de dentro de nós todo o peso. Nós não podemos ser pessoas cauterizadas, né? Que já estão pecando sem nem sentir, sem nem saber, tá nem aí mais pro pecado. A gente não pode ser assim. A gente, que é filho de Deus, a gente tem que ser o tipo de pessoa que deixa cair um papel no chão e vê que aquilo ali não tá de acordo. Tem alguma coisa errada. Então, que a sua vida seja uma vida, sim, de incômodo, porque incomoda. O seu espírito vai te incomodar. Se você estiver sempre constantemente limpo, o seu espírito vai te incomodar como quando entrar alguma sujeirinha ali. Então, é isso que a gente tem que querer para nossa vida mesmo. E é dessa forma que o Senhor vai se agradar de nós, do nosso procedimento no mundo. Eu espero que eu tenha levado um pouco de Deus para sua vida, para sua casa. Se você gostou, compartilha com seus amigos, né? Com seus familiares, com seus colegas. Dá um like aqui embaixo pra gente poder continuar esse projeto com todo o fogo do Senhor. E é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo, até a próxima.